Fala, pessoal! No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise detalhada sobre um dos personagens mais controversos de Family Guy, Brian Griffin. O cachorro falante, que é conhecido por suas opiniões liberais, seu amor por vinho e literatura, muitas vezes se coloca como uma figura moralmente superior, como alguém que tenta corrigir os erros dos outros. Mas, como os fãs de longa data sabem, Brian está longe de ser o bom exemplo que ele acha que é. Ele já cometeu uma série de atos questionáveis ao longo da série, alguns dos quais são surpreendentemente egoístas e prejudiciais. Hoje, vamos explorar em profundidade algumas dessas ações e os episódios em que elas acontecem. Preparem-se, porque tem muita coisa feia para a gente lembrar aqui. 1. Trair Peter por dinheiro. Episódio: Patriot Games, 5ª temporada, episódio 20. Esse episódio é uma sátira hilária ao mundo dos esportes profissionais. Tudo começa quando Peter Griffin é chamado para jogar pelo New England Patriots, e logo ele se torna uma estrela local. O poder sobe à cabeça de Peter, e ele começa a agir de forma extremamente arrogante, ignorando as opiniões de seus amigos e tratando mal todos ao seu redor, inclusive Brian. Em um determinado ponto, a arrogância de Peter o leva a desafiar o boxeador profissional Mike Tyson para uma luta de exibição. Sabemos que Peter é durão, mas todos, inclusive Brian, sabem que ele vai perder feio essa luta. A ação de Brian: ao invés de apoiar Peter ou pelo menos tentar evitar o desastre, Brian vê uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Ele aposta contra Peter na luta de boxe, basicamente prevendo que Peter será massacrado por Tyson. O que torna essa ação ainda pior é que Brian não se limita a apostar, ele ri de Peter e comemora sua derrota. É um momento de pura traição, vindo de alguém que Peter considerava um amigo. Explicação: o que torna essa ação particularmente desagradável é o fato de que Brian muitas vezes tenta ser a consciência moral da série, criticando os erros dos outros e se posicionando como o único com bom senso na casa. No entanto, neste episódio, ele não só se mostra desleal, como demonstra total falta de empatia. Ele preferiu aproveitar a desgraça de um amigo em prol de um benefício financeiro. Isso revela que, em situações de crise, Brian pode ser incrivelmente egoísta e cínico, ignorando o valor da amizade quando o dinheiro está envolvido. 2. Roubar a namorada de Stewie. Episódio: Stewie Loves Lois, 5ª temporada, episódio 1. Este episódio é interessante porque, normalmente, Stewie é quem ocupa o papel de vilão em Family Guy. No entanto, aqui vemos um lado mais vulnerável dele. Tudo começa quando Lois salva Stewie de uma cirurgia complicada, o que faz com que ele passe a idolatrar sua mãe de uma maneira que nunca vimos antes. Em paralelo, Brian conhece Gillian, uma jovem atraente, mas intelectualmente limitada. Gillian se aproxima de Stewie e os dois começam a passar um tempo juntos, para a surpresa de Brian. A ação de Brian: quando Brian percebe que Gillian está se aproximando de Stewie, ele age de forma traiçoeira. Ele começa a manipular as interações de Stewie com Gillian, afastando-a do bebê e direcionando-a para si mesmo. Brian basicamente rouba Gillian de Stewie, ignorando completamente os sentimentos do garoto e usando sua vulnerabilidade a seu favor. Explicação: embora Stewie seja frequentemente apresentado como um personagem manipulador e malvado, neste episódio ele está apenas tentando fazer um novo amigo. Brian, que deveria ser o adulto responsável da casa, explora essa vulnerabilidade. O que torna essa ação tão terrível é que Brian claramente sabia que Stewie estava emocionalmente investido na amizade com Gillian, mas escolheu priorizar seu próprio desejo por um relacionamento romântico. Isso mostra que, quando se trata de interesses pessoais, Brian não hesita em passar por cima dos outros, nem mesmo de um bebê. 3. O alcoolismo e a tentativa de suicídio. Episódio: Brian e Stewie, 8ª temporada, episódio 17. Esse é um dos episódios mais sombrios e profundos de Family Guy, e é quase inteiramente focado no relacionamento entre Brian e Stewie. O episódio começa de maneira simples. Brian e Stewie ficam presos dentro de um cofre de banco por todo um fim de semana. Sem nada para fazer e sem comida, eles são forçados a se confrontar e a discutir seus maiores medos e inseguranças. O que começa como uma situação engraçada rapidamente toma um tom mais sério quando as lutas pessoais de Brian, especialmente seu alcoolismo, vêm à tona. A ação de Brian:
Durante uma das conversas mais sérias do episódio, Brian revela algo profundamente preocupante. Ele tem guardado uma arma em casa, com a intenção de se matar caso sua vida fique insuportável. Brian admite que, entre seu alcoolismo e sua sensação de fracasso pessoal, ele não vê mais uma saída. Ele diz isso a Stu de forma quase casual, como se a ideia de acabar com a própria vida fosse uma solução viável. Explicação: esse episódio é um marco na série porque mostra o lado mais vulnerável e sombrio de Brian. Ao longo das temporadas, seu vício em álcool é tratado de forma cômica, mas aqui vemos o quanto esse problema realmente afeta sua vida. Brian é um personagem que, apesar de tentar se mostrar superior, está lidando com uma profunda depressão e sentimento de inadequação. O que torna essa ação tão problemática é que Brian, em vez de buscar ajuda ou tentar melhorar, está à beira de uma solução extrema e perigosa. Isso não só coloca sua vida em risco, mas também afeta aqueles ao seu redor, como Stu, que é obrigado a lidar com essa situação delicada. Esse episódio é um retrato triste da autodestruição de Brian e o impacto de suas escolhas irresponsáveis. 4. Mentir para conquistar uma mulher. Episódio: The Former Life of Brian, 6ª temporada, episódio 11. Este episódio traz uma surpresa sobre o passado de Brian. Ele descobre que tem um filho adolescente chamado Dylan, fruto de um antigo relacionamento com uma mulher chamada Tracy. Quando Dylan chega para morar com Brian, o cachorro está completamente despreparado para a responsabilidade de ser pai. Ele nunca foi o tipo de personagem que assume compromissos longos, e muito menos que lida bem com grandes responsabilidades como a paternidade. A ação de Brian se recusa a aceitar o papel de pai, sendo frio e distante com Dylan. Em vez de tentar se reconectar com seu filho, ele usa a situação para tentar impressionar uma mulher. Brian mente descaradamente, dizendo que está criando Dylan sozinho, na tentativa de ganhar pontos com a mulher e parecer mais atraente. Explicação: essa é uma das piores atitudes de Brian porque envolve não apenas uma mentira, mas uma total falta de responsabilidade. Brian está mais interessado em usar a situação a seu favor do que em ser um pai de verdade para Dylan. O personagem se recusa a enfrentar o fato de que ele tem um filho, e, ao invés de tentar fazer as pazes com o passado e construir uma relação, ele explora Dylan para fins pessoais. Isso revela o quão profundamente egocêntrico e irresponsável Brian pode ser, especialmente quando confrontado com algo que exige maturidade e compromisso. 5. Destruir o romance de Meg. Episódio: Barely Legal, 5ª temporada, episódio 8. Em A Barely Legal, Meg Griffin está em uma situação desesperadora. Ela não consegue encontrar um par para o baile de formatura. Sentindo pena dela, Brian se oferece para acompanhá-la ao baile, pensando que está fazendo um favor. O que ele não percebe é que Meg, que já sofre de uma autoestima incrivelmente baixa, se apaixona loucamente por ele depois da noite do baile. A ação de Brian: quando Meg começa a demonstrar seu afeto obsessivo por ele, Brian se desespera. No lugar de lidar com a situação de maneira madura e sensível, ele tenta manipular Meg emocionalmente e rejeitá-la de forma brusca e insensível. Em um momento, ele até tenta evitar Meg de todas as maneiras possíveis, fazendo com que ela se sinta ainda mais rejeitada e desvalorizada. Explicação: este episódio é uma demonstração clara de como Brian pode ser incrivelmente insensível. Meg, que é constantemente humilhada por sua família e pelos colegas, finalmente encontra alguém que ela pensa que se importa com ela. No entanto, Brian, em vez de tratá-la com respeito e compaixão, se aproveita da situação e a descarta de maneira cruel. Embora ele estivesse numa situação difícil, sua resposta é completamente desnecessária e prejudicial, agravando ainda mais a frágil autoestima de Meg. Aqui, vemos o lado mais frio e insensível de Brian, que frequentemente prefere o caminho mais fácil, mesmo que isso signifique machucar outra pessoa. Conclusão: e essas são algumas das piores ações de Brian Griffin em Family Guy. Apesar de ser um personagem complexo e muitas vezes o mais racional da família Griffin, Brian tem uma longa lista de momentos egoístas, imaturos e às vezes, destrutivos. Ele é o tipo de personagem que, embora pareça ser o adulto na sala, muitas vezes acaba sendo tão problemático quanto o resto dos Griffin. Qual desses momentos você acha o pior? Ou será que tem algum outro que deixei de fora? Deixe nos comentários. E não se esqueça de curtir,
compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!